Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas se você acha que isso significa que é quente o tempo todo, está enganado. À noite, as temperaturas podem despencar para gélidos, 180 graus Celsius. Durante o dia, no entanto, elas podem disparar para 430 graus Celsius. Esse desequilíbrio extremo acontece porque Mercúrio não tem uma atmosfera adequada para regular a temperatura. Em vez disso, ele possui uma exosfera muito fina, que não retém calor. Embora, além da temperatura, você não precise se preocupar com o clima em Mercúrio, os verdadeiros perigos vêm da radiação solar e da falta de ar respirável. Na verdade, Mercúrio recebe quase 7 vezes mais irradiância solar do que a Terra. Como o menor planeta do Sistema Solar, Mercúrio é cheio de crateras, falésias e terrenos acidentados, o que também torna o pouso um desafio e tanto. A baixa resistência do ar não ajuda. Isso tornaria a desaceleração de uma nave espacial muito mais difícil, aumentando as chances de uma colisão em alta velocidade. Pousar durante o dia está fora de questão por causa do calor extremo. As roupas espaciais mais recentes da NASA só suportam até 121 graus Celsius, bem abaixo dos 430 graus Celsius do dia em Mercúrio. Além disso, leve em conta que o dia em Mercúrio dura cerca de meio ano devido à sua rotação lenta. A noite não é muito melhor. Temperaturas de 180 graus Celsius ultrapassam muito o limite inferior das roupas da NASA, de 157 graus Celsius. Então você ainda congelaria. Sua melhor chance seria tentar pousar na zona do terminador, a área entre o dia e a noite, onde as temperaturas são mais moderadas. Mesmo assim, no entanto, pode ser arriscado, já que as temperaturas podem mudar relativamente rápido. Vênus. Vênus é o planeta mais próximo da Terra, estando a apenas 40 milhões de quilômetros de distância. Isso significa que a viagem até lá seria relativamente curta, cerca de 4 meses. Seu tamanho e gravidade não seriam um grande problema, já que são bem semelhantes aos da Terra. O primeiro problema real que você enfrentaria, no entanto, seriam aquelas belas nuvens amarelas que você veria ao se aproximar da superfície. Infelizmente, elas são feitas de ácido sulfúrico, uma substância altamente corrosiva que destruiria seus pulmões em segundos. Mas vamos supor que você tenha uma roupa espacial avançada o suficiente para filtrar isso. Ao descer até a superfície, você notaria a visibilidade diminuindo drasticamente. A atmosfera se torna incrivelmente espessa, composta principalmente de dióxido de carbono, então você não conseguiria ver muito. Depois, há o calor, um insuportável 450 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Se isso não bastasse, apenas cerca de 10% da luz solar chega à superfície, já que ela é bloqueada pela atmosfera espessa, então seria bem escuro. Na superfície, mover os braços e as pernas seria um esforço sério. Embora a gravidade seja quase a mesma da Terra, o ar é tão denso que você se sentiria como se estivesse caminhando em um líquido pesado. Com uma boa roupa pressurizada, você poderia durar alguns segundos lá embaixo. Mas, em pouco tempo, a pressão, cerca de 92 bares em comparação com 1 bar na Terra ao nível do mar, esmagaria sua roupa. E se isso não te matasse, o ácido sulfúrico que você começaria a respirar assim que sua roupa se rompesse, certamente o faria. Marte. Marte é o segundo planeta mais próximo da Terra e o mais habitável dos 8 planetas. As temperaturas diurnas são bem menos extremas em comparação com Mercúrio e Vênus, alcançando até um relativamente confortável 20 graus Celsius. No entanto, o verdadeiro desafio vem à noite, ou em certas partes do planeta, onde as temperaturas podem cair até 153 graus Celsius. Outro grande problema, semelhante a Mercúrio, é a atmosfera incrivelmente fina de Marte. Ela é composta principalmente de dióxido de carbono, com apenas traços de oxigênio, o que significa que não há muito ar respirável. Essa atmosfera fina também resulta em baixa pressão e altos níveis de exposição à radiação, ambos extremamente perigosos. O nível médio de radiação natural em Marte é de 24 a 30 rads, cerca de 40 a 50 vezes a média na Terra. Além disso, Marte enfrenta tempestades de poeira frequentes e extremamente violentas. Com velocidades de vento atingindo até 100 km por hora,
Essas tempestades poderiam representar sérios desafios. Então, qualquer tentativa de habitação exigiria um sistema de suporte à vida sustentável, hermético e bem isolado. Júpiter! Júpiter é o maior planeta dos 8 e um dos mais difíceis para se pousar, principalmente por causa de seus níveis extremos de radiação. Mesmo a 300 mil quilômetros de distância, a radiação começaria a penetrar sua roupa e você estaria perdido. Mas como esse seria um desfecho chato, vamos supor que você tenha uma roupa hipotética que bloqueia a radiação. A gravidade de Júpiter é 2,4 vezes mais forte que a da Terra, o que significa que você cairia incrivelmente rápido. Ao entrar nas primeiras camadas da atmosfera, você encontraria nuvens brancas feitas de cristais de amoníaco congelados, com temperaturas por volta de 150 graus Celsius. Os ventos aqui não são brincadeira, alcançando velocidades insanas de até 482 km por hora. Se você conseguisse descer cerca de 150 km por essas camadas superiores, alcançaria o ponto mais profundo já explorado. Foi até onde a sonda Galileu da NASA chegou em 1995. Além desse ponto, as coisas começam a ficar mais escuras, e tanto a temperatura quanto a pressão aumentam rapidamente. Apenas como curiosidade, a pressão perto do centro de Júpiter é estimada em cerca de 100 milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra. Após horas caindo, você poderia chegar às camadas internas de Júpiter, onde encontraria um fluido supercrítico, um estado que não é exatamente líquido, mas também não é gás. Aqui você meio que estaria nadando nessa substância bizarra. Se continuasse rumo ao centro, encontraria hidrogênio metálico, um líquido extremamente denso que te prenderia. Mas se, de alguma forma, conseguisse passar por isso, você chegaria ao núcleo de Júpiter, embora não tenhamos certeza se ele é sólido ou não. As temperaturas aqui seriam de cerca de 24 mil graus Celsius, aproximadamente 4,5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. O primeiro desafio seria evitar uma colisão com uma de suas 146 luas em órbita. Uma vez que você conseguisse isso, encontraria seus icônicos anéis, que são feitos de detritos de luas antigas, pelotas de gelo, cometas e asteroides. Vamos supor que você seja um piloto extremamente habilidoso ou que sua nave espacial seja indestrutível, então você não morre ao colidir com lixo espacial. Ao se aproximar do equador de Saturno, você testemunharia um espetáculo incrível de auroras vermelhas e roxas causadas por hidrogênio altamente energético na atmosfera. No entanto, essa beleza vem com um preço. Ventos com força de furacão, soprando a velocidades de cerca de 1.800 km por hora, tornariam quase impossível manter a estabilidade. Tentar entrar pelo Polo Norte não seria melhor. Lá em cima você enfrentaria uma tempesta contínua. Tempestade tão grande que caberiam 2 terras dentro dela. Essa região também tem nuvens de amoníaco, semelhantes às de Júpiter, e temperaturas que podem despencar para um gélido 250 graus Celsius. Ao descer pelas camadas de nuvens, as temperaturas começariam a subir novamente, eventualmente chegando a 0 graus Celsius. Nesse ponto, enquanto o frio se torna menos problemático, a pressão se torna seu maior inimigo. Ela aumenta a níveis comparáveis às partes mais profundas dos oceanos da Terra. Continuando mais fundo, os gases ao seu redor se transformariam em um estado líquido. Se você, de alguma forma, sobrevivesse tempo suficiente para chegar ao centro de Saturno, encontraria seu núcleo rochoso derretido, que é cerca de 10 vezes maior que a Terra. As temperaturas aqui atingem escaldantes 11.700 graus Celsius, mais de 2 vezes mais quente que a superfície do Sol, com uma pressão cerca de 1.000 vezes maior que a da Terra. Urano. É aqui que os planetas começam a ficar realmente distantes da Terra, tornando a viagem incrivelmente longa. Urano é um dos 2 gigantes de gelo, e o único planeta do Sistema Solar que gira de lado. Ele também gira mais rápido que a Terra, com um dia durando apenas 17 horas terrestres a propósito. Ser um gigante de gelo não significa que o planeta é uma bola sólida de gelo. Em vez disso,
Significa que ele é composto principalmente de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. Como Saturno, você precisaria evitar colidir com seus anéis. Uma vez que passasse por eles, você se encontraria cercado por gás tóxico e a temperatura cairia rapidamente para menos de 200 graus Celsius. Isso faz dele o planeta mais frio do sistema solar. Se o frio congelante e a atmosfera venenosa não te matassem, você desceria pela primeira camada da atmosfera. Aqui, as coisas pioram ainda mais. O ar se torna denso e você seria atingido por pelotas de gelo. Eventualmente, você alcançaria algo verdadeiramente espetacular. Uma chuva de diamantes, impulsionada por ventos de até 900 km por hora. Mas, novamente, há um problema. A pressão aqui é cerca de 100 vezes maior que a da Terra, o que acabaria te esmagando. Netuno. Netuno é o segundo gigante de gelo depois de Urano, e sua composição é muito semelhante. Sendo o planeta mais distante do Sol, 30 vezes mais longe que a Terra, é incrivelmente escuro. Como Urano, Netuno é extremamente frio em suas camadas externas. Mas as camadas internas são intensamente quentes devido à imensa pressão e calor de seu núcleo. Na verdade, seu núcleo está a cerca de 7.000 graus Celsius, o que é mais quente que a superfície do Sol. Ele também experimenta a famosa chuva de diamantes, causada pela alta pressão que decompõe o metano e forma diamantes sólidos. Os ventos de Netuno estão entre os mais fortes do sistema solar, alcançando velocidades supersônicas. De muitas maneiras, é basicamente um gêmeo de Urano, então não há muito a acrescentar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para ver mais conteúdos semelhantes